O áudio tá chegando bem aí. Beleza. Pode pôr para gravar. Bom, gente, boa noite para todos. Queridos amigos da Rede Amigo Espírita, para nós é um motivo de muita alegria estarmos de volta para realizarmos mais um programa, o estudo das cartas de Paulo. Nós abraçamos a todos os nossos amigos internautas que nos acompanham através da plataforma do YouTube, do Facebook, através do site da Rede Amigo Espírita, do site da FEAC Minas, aos nossos amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió também, um grande abraço para todos os ouvintes. Nesse momento, nós estamos com muita alegria nos envolvendo para iniciar o trabalho em torno das cartas de Paulo. Hoje o encontro de número 62. O nosso tema é apoio espiritual. Como sempre fazemos, vamos iniciar a nossa atividade fazendo a oração, rogando aos benfeitores espirituais que nos envolvam. Que o nosso Pai Celestial abençoe a todos nós, a todos que nesse momento formam conosco essa rede do bem. Que os espíritos amigos possam visitar os lares aqui representados. Que as luzes, as bênçãos, o consolo, a orientação, a luz, o amor, a paz, seja espargida e que todos aqueles corações vinculados aos nossos, de alguma sorte também nesse momento recebam estes benefícios. Como também suplicamos que o apoio espiritual se faça para todos aqueles que sofrem em humanidade, para todos os nossos irmãos que nesse momento se encontram nos leitos dos hospitais, nos cárceres, nas situações mais difíceis, os nossos companheiros desencarnados que se encontram nas regiões de sofrimento, que todos, companheiros de outras nações, que envolve toda a nossa casa planetária,
essas bênçãos possam favorecer, para que este momento seja um momento de felicitações, de tranquilidade, contribuindo para a segurança de todos os nossos irmãos em humanidade. Iniciamos a nossa jornada rogando a Jesus, o governador, o nosso mestre, que possa nos envolver neste nosso encontro, aonde nos reunimos há tanto tempo, hoje completando a reunião de número 62, que a gente possa continuar com esse projeto de estudar as Escrituras à luz da doutrina espírita e que estes esclarecimentos possam auxiliar na iluminação de nós mesmos e também contribuir para o esclarecimento de todos aqueles que se interessarem por estudar a obra do bem. A falange de Paulo de Tarso, que trabalha com o espírito de verdade, com a falange que espalha as bênçãos, as luzes para a humanidade, que o convertido de Damasco possa nos inspirar e que possamos chegar ao final do trabalho em paz, seguros, tranquilos, por ter feito o possível dentro das nossas limitações. E assim, que Deus nos abençoe. Queridos companheiros, amigos das cartas de Paulo, nós vamos, portanto, trabalhar hoje o tema, o apoio espiritual. Na sequência do nosso trabalho, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, a igreja de Roma que foi fundada por Áquila e Prisca, conforme nós vamos... Áquila e Prisca, conforme a descrição de Emmanuel no livro Paulo e Estevão. E nós estamos trabalhando com o capítulo 9 e nós vamos iniciar a leitura do capítulo até, vamos definir aqui, à medida que formos lendo, o versículo onde vamos parar, dando prosseguimento ao que já fizemos na última semana. Então, a leitura primeiro versículo. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Versículo 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú.
Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois, diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Vamos ficar por aqui. Pode voltar. Vamos ficar por aqui porque o texto é extenso e o nosso objetivo é trabalhar não esmiuçando demais, não entrando muito no método miudinho, que é uma característica do estudo do Evangelho aqui em Belo Horizonte, numa escola que teve no Grupo Emmanuel seus primeiros movimentos aqui em Belo Horizonte, e que depois a causa foi abraçada pela própria União Espírita Mineira. O que a gente carinhosamente chama do estudo miudinho. Mas vamos lá. O nosso tema hoje, o apoio espiritual. Então, buscando na parte literal, nós vamos verificar a partir do versículo 8º, que foi trabalhado na última semana. O versículo 8º diz assim: não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Filhos da carne, o símbolo da frutificação quando nos envolvemos no contexto do mundo. A carne a representar para nós, vamos dizer assim, as expressões que nos vinculam aos princípios das paixões, da sensação, dos interesses imediatistas. Então, quando nos promovemos nesse sentido, quando investimos com aquela visão apenas da horizontal, a nossa frutificação vai ser segundo a carne. A doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, nos esclarece que é um equívoco dizer que a carne é fraca, mas é correto dizer que o espírito é que vivifica. O espírito tem o domínio sobre a carne, sobre os desejos. Então, o Paulo está fazendo uma referência ao Antigo Testamento na própria história de Abraão, de Isaque e de Jacó, a definir pedidos, promessas, cumprimentos. Então, ele faz uma alusão a essa descendência dos israelitas quando a frutificação acontece pela promessa. Os frutos serão de acordo com uma semeadura bendita. Promessa no sentido que a consciência esboça, indica, e a realização nossa, quando afeita ao que dimana da consciência, há de trazer para nós o resultado do que foi prometido. Então a promessa não vem de Deus no sentido externo, mas a promessa é o resultado, a conquista, a vitória, quando operamos segundo as concepções espirituais, pelo viés da intuição. E a doutrina espírita, por exemplo, esclarece, aponta para nós o desenvolvimento do Evangelho nos princípios que santificam, que enaltecem os princípios da virtude. Então vamos adquirir virtude como? Praticando a caridade, o bem. Eis a essência da religião verdadeira, aprimoramento do sentimento, como, por exemplo, nos explica Emmanuel no livro O Consolador. Então, voltando aqui para o texto, o Paulo então vai discorrer para nós sobre a promessa, trazendo a ideia da concepção de Sara. Lembrando que Abraão tinha mais de 100 anos, Sara tinha 90 anos, e foi prometido a Abraão um filho. E ele, no primeiro momento,
ele não entendeu e não se convenceu. Mas, na medida em que a dinâmica foi sendo desenvolvida, a gente conhece a história. Sara foi concebida. Uma história muito interessante, porque nos vincula ou faz um link interessante com a própria concepção de Isabel, prima de Maria, quando foi concebida e veio a nascer, por exemplo, na época, João Batista, o precursor. E a história, Paulo faz alusão ainda a Rebeca. Então nós vamos lembrar, Abraão era casado com Sara, mas ele teve um filho com Agar, que era uma escrava. O filho se chamava Ismael. Então é interessante porque depois que o processo da gravidez de Sara discorreu, aconteceu e veio ao nascimento de Isaac, nós vamos encontrar Ismael tendo uma postura de uma certa rebeldia, uma certa, vamos dizer assim, uma certa insegurança com o nascimento do irmão, que no caso era o irmão, o filho legítimo de Abraão, casado legitimamente com Sara. Ele ia perder a questão, a condição dele de herdeiro. E acaba que acontece todo aquele processo em que Sara acaba promovendo a expulsão de Agar e Ismael, convencendo Abraão a fazê-lo. E aí a gente vai vendo o desdobramento dessa história, né? E foi daí que surgiu e que foi o início da nação dos chamados ismaelitas, o grande reino da Arábia na atualidade. Mas Isaac, Abraão, não é? Sara, Isaac. Isaac depois casou com Rebeca. E Rebeca foi passar por um procedimento parecido. Na concepção deles ou dela, ela não poderia ter filho. E através das orações, das rogativas, houve uma intervenção divina. E daí ela teve gêmeos. No caso, Jacó e Esaú. Jacó e Esaú. O Paulo, nessa carta, faz referência a essa história, para definir aqui alguns aspectos de cunho moral, que mais à frente a gente volta para tentar extrair mais elementos aqui para as nossas reflexões. Antes de continuar, eu gostaria de abraçar a todos os nossos amigos que estão no chat. Eu vou abraçar rapidamente aqui a Carol, a Elizabeth, a Dete Laporte, a Rita de Cássia, o João Hoffman, o Ederson está sempre aí com a gente, a Silene, a Helena, Ana Maria. Um grande abraço para todos. À medida do possível, a gente vai tentando interagir. Então a gente observa aqui nessa passagem tão importante na história do judaísmo, principalmente que envolve ali os patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, numa afirmativa de Caibar Schutel, no livro Parábolas e Ensino de Jesus, ele faz uma alusão às 4 grandes revelações. Abraão trouxe a primeira revelação na concepção de Caibar, muito interessante. Abraão trouxe para a humanidade a unicidade, a unidade divina, o Deus único. Esta foi a grande revelação. E aí a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos, lá no finalzinho, Paulo de Tarso falando, numa mensagem extraordinária, a questão parece 1009, em que a felicidade do Espírito está em gravitar em torno da unidade divina. Para sermos felizes, portanto, o Espírito necessita operar em torno dessa unidade.
que nós poderíamos filosoficamente tratá-la como a força do amor, a força do bem, a inteligência suprema, no caso do Criador, a inteligência relativa que está em processo de desenvolvimento. E o Paulo dá algumas dicas que para isso nós precisamos de desenvolver em nós a justiça, a ciência, a ciência e o amor. Observemos bem como que essa síntese traz para nós um convite, uma reflexão de profundidade. Então, quando o espírito deixa de gravitar em torno da unidade divina, ele vai entrar num processo natural de queda, de desajuste, de desequilíbrio, o que vai redundar uma série de consequências que terá que o espírito depois reparar, se reajustar, para que ele retorne a esse processo de gravitação em torno dessa unidade divina, ou da unidade divina, para ficar mais ampliado o conceito. Então aqui nós podemos contextualizar dizendo que Abraão foi convidado para compreender esse processo. A fé de Abraão foi testada. Nós vamos observar na própria história, e vale a pena pesquisar, ver os detalhes. O nosso tempo não permite que a gente alongue nesse aspecto histórico, mas vale lembrar que Abraão foi concitado a oferecer um sacrifício ao Senhor. E ele, então, em meio às suas dúvidas, chegou na conclusão que ele deveria sacrificar o próprio filho, o bem mais precioso que ele tinha, Isaque. É um processo extraordinário, que o Paulo, inclusive, mais à frente, em outras cartas, ele vai trabalhar essa questão da fé. A fé de Abraão, a fé dos profetas, enfim. Abraão foi testado na fé. E Deus, simbolicamente na história, não é? Ou a espiritualidade que tutela o desenvolvimento da humanidade, para a gente ficar num conceito mais doutrinário espírita, acompanhou até o último momento, quando Abraão foi sacrificar com uma faca o seu filho, numa oferenda, naqueles movimentos lá de trás, do sacrifício ao Senhor, não é? Dos bens mais preciosos, ou daqueles elementos que representavam uma oferta, um agradecimento ao Senhor da vida. Até no último momento ele foi testado, e ele foi convicto para tirar a vida do filho. Aí houve uma intervenção espiritual, e acabou que nesse processo surge uma novilha, né? Uma ovelha, e para ele foi um grande sinal de uma intervenção espiritual. Bom, isso para nós é importante nós refletirmos, porque o Paulo está trazendo essa história dentro de um contexto dos primeiros versículos lidos, e que até nós debatemos eles em 2 ou 3 reuniões antes desse nosso encontro, sobre a tristeza que o Paulo sentia no que remonta aos desvios que os cristãos estavam vivenciando naqueles primeiros tempos, desviando-se da fidelidade aos princípios esposados. E ele traz esses exemplos para falar para nós da promessa divina, da presença espiritual nas nossas vidas, principalmente quando o indivíduo escolhe procedimentos que venham favorecer a sua iluminação espiritual. Mesmo quando não, todos temos um apoio, todos nós temos um anjo guardião, um espírito protetor, nós temos famílias espirituais que nos auxiliam,
Enfim, agora, quando o indivíduo procura compreender esse mecanismo, estas leis, obviamente que o apoio espiritual ele se faz mais claro. Porque as responsabilidades que todos nós vamos assumindo diante desse desafio que é a iluminação, a espiritualidade irá nos confiar tarefas, propostas que nos auxiliem no que remonta ao aprendizado. Porque quando nós falamos em apoio espiritual, em intervenção espiritual, nós temos que considerar, primeiramente, o processo nosso quanto aprendizes, espíritos que estamos na escola da reencarnação. Nós chamamos escola Terra, o planeta Terra atualmente, mas nós viemos de outros mundos e vamos habitar outras esferas. Então cada esfera, cada espaço, vamos dizer assim, ele estará associado a um tempo. Então a relação espaço, tempo e energia, ela é bem ajustada ao contexto da espiritualidade, do crescimento, do desenvolvimento de cada um de nós. Então, reencarnados, vivendo em sociedade, constituindo família, abraçando tarefas no campo profissional, embrenhando pela senda dos mecanismos políticos, sociais ou religiosos, esportivos, enfim. Cada espírito vai tendo a oportunidade de aprender, lidando com os seus limites e sendo convidado para sobrepô-los, para vencê-los, dentro de um mecanismo ético, moral, porque nós estamos aqui discutindo à luz do Evangelho. Então, é necessário que a gente compreenda que quando abraçamos as tarefas, nos comprometemos com elas, nós estamos nos associando, nós estamos nos acompliciando com espíritos que estão tentando aprender também. E tudo isso vai favorecer para que haja uma intervenção espiritual no sentido de nos estimular, no sentido de aparar arestas, de dar oportunidade. À medida em que você potencializa, que você ganha, que você conquista, é natural que outras portas se abram, que outros convites cheguem para todos nós. Por isso que nós não podemos descuidar, não podemos abrir mão e nos desanimarmos, nos rebelarmos, nos tornarmos indiferentes. Porque o apoio espiritual é matemático. O apoio espiritual é de um valor incrível, incrível. E eu costumo dizer que se torna matemático. Então nós vamos encontrar, eu peço licença para vocês, nós vamos trazer, por exemplo, uma abordagem de Emmanuel, no livro Consolador, questão 226. Foi questionado ao guia espiritual Emmanuel o seguinte assunto. Vamos lá. Os guias espirituais têm uma parte ativa na tarefa de nossa iluminação pessoal? Os guias espirituais têm uma parte ativa na tarefa de nossa iluminação pessoal? Resposta. Essa colaboração apenas se verifica como no caso dos irmãos mais velhos ou dos amigos mais idosos nas experiências do mundo. Os mentores do além poderão apontar-vos os resultados dos seus próprios esforços na Terra, ou então aclarar os ensinos que o homem já recebeu através da misericórdia do Cristo e da benevolência dos seus enviados. Mas em hipótese alguma poderão afastar a alma encarnada do trabalho que lhe compete, na curta permanência das lições do mundo. Que dizer de um professor que decifrasse os problemas comuns para os alunos? Além disso,
Os amigos espirituais não se encontram em estado beatífico. Suas atividades e deveres são maiores que os vossos. Seus problemas novos são inúmeros. E cada espírito deve buscar em si mesmo a luz necessária, a visão acertada do caminho. Trabalhai sempre. Esta é a lei para vós outros e para nós que já nos afastamos do âmbito limitado do círculo carnal. Do círculo carnal. Esforcemo-nos constantemente. A palavra do guia é agradável e amiga, mas o trabalho de iluminação pertence a cada um. Na solução dos nossos problemas, nunca esperemos pelos outros, porque de pensamento voltado para a fonte de sabedoria e misericórdia, que é Deus, não nos faltará em tempo algum a divina inspiração de sua bondade infinita. A Marinalva pergunta assim: Carlos, para ter fé é necessário fazer sacrifícios? Isso não seria simbolismo? Porque Deus não quer sacrifício dos seus filhos. Marinalva, sua pergunta é excelente. O sacrifício que Deus espera de todos nós é exatamente o da iluminação. É do testemunho pessoal. Antigamente, sacrificava animais, havia os sacrifícios, enfim, que abriam muitos procedimentos estranhos de uma fé primitiva. A conversa nossa aqui, à luz da doutrina espírita, é entender que nós estamos numa escola. Qual é o sacrifício que o Senhor espera de um aluno? O Emmanuel traz o exemplo de um professor e de um aluno. Imaginemos numa escola os benfeitores espirituais decifrando os problemas que competem aos alunos. Qual seria o mérito do aluno? E qual seria o mérito do professor? O grande lance do professor é encontrar recursos didáticos para auxiliar o aprendizado, para facilitar, de alguma sorte, o entendimento do educando. Mas, ao mesmo tempo, o educando encontra na ferramenta ofertada, nos códigos pedagógicos, uma mola propulsora, se ele for atento ao objetivo do mecanismo operacional do ensino. Então, lá atrás, Abraão iria sacrificar o seu filho. Quem sabe nós poderemos aqui agora, à luz do Espiritismo, estamos no ano de 2017, dezembro, hoje é dia 6 de dezembro de 2017. Nessa época, será que nós não poderíamos refletir sobre a importância de sacrificarmos, muitas vezes, o nosso interesse pessoal, sacrificarmos aquilo que poderia ser bom para a gente, para favorecer o outro? Abraão, para sacrificar o seu filho, ele não estaria sacrificando o seu bem mais precioso para dar o testemunho de fé ao Senhor, que definiu para ele uma missão, e por isso é que ele se torna Abraão. O nome inicial dele era Abrão. Abraão significa o pai do povo, o pai da humanidade. Então, muitas vezes, nós precisamos de refletir sobre a importância de sacrificar aquilo que nos beneficia em favor do semelhante. Porque quando agimos assim, estaremos sendo fiéis. Fiéis ao amor. Fiéis aos princípios que sustentam o universo, que são princípios dadivosos, são princípios que propõem evolução, é dádiva. E aí chega para nós a reflexão sobre a chegada de Jesus entre nós. Não é? A árvore genealógica de Jesus, no dizer de Emmanuel, se perde nos mundos,
Mas nós precisamos de trazer Abraão, chegarmos até em Davi, José, Jesus. É uma trajetória. É todo um processo cíclico de evolução, em que Deus concede ao homem, como indivíduo, pela sua misericórdia, Ele concede o tempo. A justiça divina, ela conversa conosco através da palavra tempo. E o tempo enseja para nós o trabalho. Aqui na Terra nós queremos sucesso. E muitas vezes não nos atentamos para o trabalho. Então eu chamo a atenção dos queridos amigos para uma reflexão interessante. O único lugar, prestem atenção, isso é importante, o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho, vocês vão encontrar no dicionário da língua portuguesa. É no único lugar que o sucesso vem antes do trabalho. Porque em nível espiritual, o trabalho sempre antecede o sucesso. E o sucesso aqui, na nossa reflexão despretensiosa, é o sucesso das conquistas de foro íntimo, o sucesso espiritual. Eu gostaria de agradecer a nossa querida Marinalva, que está sempre conosco, trazendo as suas participações, né? Ela agradece aqui o esclarecimento e com certeza, Marinalva, nós estamos tentando trazer aqui apenas alguns pontos, né? Mas ela volta com uma outra pergunta. Marinalva hoje empolgou. Ela está dizendo assim: então, esse sacrifício seria nossas más inclinações para chegar à iluminação? Exatamente, né? Nós concordamos com a nossa companheira, porque se nós não sacrificarmos, se nós não dermos os nossos testemunhos, nós não vamos desenvolver a nossa fé. E se vocês me permitem ainda, vou trazer o Emmanuel novamente. No próprio livro Consolador, o Emmanuel, na questão 354, foi questionado. Solicitaram a Emmanuel para definir a fé. Poder-se-á definir o que é ter fé? Poder-se-á definir o que é ter fé? O que o nosso amigo espiritual, Emmanuel, respondeu para nós agora? Emmanuel diz assim: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Esta fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, com a luz divina no coração. E significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo, relativamente ao faça-se no escravo a vontade do Senhor.
extraordinário. Emmanuel, novamente, faz aqui para nós uma alusão à expressão de Paulo. O que queres, Senhor? O que queres de mim? E nós podemos fazer a conexão com Maria Santíssima, quando visitada pelo anúncio, pela promessa do nascimento, da frutificação, da chegada da luz maior na terra, através da sua participação, da efetiva colaboração de Maria, para não dizer das hostes superiores que operavam junto com Maria, para que Jesus encarnasse na terra. Porque espírito superior, espírito puro, melhor dizendo, não reencarna. Eles encarnam. Porque a reencarnação é um processo de aprendizado. A encarnação é um cumprimento de uma tarefa. A tarefa do Cristo, ela não foi imposta. Ela foi um ato de fidelidade. Por isso é que o próprio Jesus disse: eu não vim de mim mesmo, mas vim cumprir a vontade do meu Pai. Isto é fidelidade. Porque a fé vem do fides, né? Fidelidade. Então devemos refletir com muita cautela sobre o que vem a ser fé. Até para, filosoficamente, ou cientificamente falando, afirmar: eu não creio, eu sei. Se acredita? Não, eu tenho certeza. Eu sei. Está dentro do eu sou. Porque muitas vezes na dinâmica da vida eu pergunto, né? Eu devo? Eu posso? Eu vou? Nós vamos chegar na condição que não vai ter essas dúvidas mais. O Espírito vai dizer: eu sou. Eu sou. Isso é a concepção, isso é a plenitude. Aqui é eu sei. O eu sou, o eu sei está embutido no processo. Então, nós gostaríamos aqui de... O chat agora deu uma aquecida. Nós estamos recebendo a chegada da Elisa, chegou depois, dando boa noite, pedindo desculpa. A Elaine Neri está dizendo assim: se possível, gostaria de saber o que é iluminação e como obtê-la. Obrigado. Minha querida, se eu tivesse a resposta pronta para você, eu estaria numa condição bem melhor do que a que eu me encontro. O que vem a ser iluminação? O que você acha da gente refletir sobre um processo do amor? Faça-se a luz, eu sou a luz do mundo. Jesus propõe tudo isso para nós. Então, fazer luz é operar no bem, é gravitar em torno da unidade divina, querida irmã. Reflita comigo. Agora, a iluminação passa por um processo de estudo, de prática. A iluminação contempla a meditação, o aprofundamento, um esforço constante. A iluminação, ela é sintetizada pelas pegadas incomparáveis de Jesus. Então a iluminação se faz do nascimento da manjedoura até o Calvário. Ou quem sabe, podendo dizer, até a ascensão. Após ele ser morto, crucificado, né? Desce à mansão dos mortos, ressurge, depois volta e ascende. Então, a estada de Jesus entre nós, ela representa toda uma cadência, todo um ritmo, toda uma didática do que vem a ser iluminação. Numa vida, porque ele é espírito puro. Agora, quantas vezes nós teremos que reencarnar para ir conquistando, para dar pequenas passadas, desde que estejamos em sintonia com as passadas de Jesus. Porque se a gente não estiver em sintonia com as passagens dele,
Por certo, o caminho será mais longo e mais demorado. Isso é uma questão natural. Por isso é que nós estudamos com a espiritualidade superior, através do Livro dos Espíritos, quando na questão 625 nós vamos encontrar Jesus como resposta a Allan Kardec. Qual é o tipo mais perfeito que Deus oferece para a humanidade? A resposta é Jesus. Eis o escopo, eis o ângulo superior da doutrina espírita. É o símbolo do cristianismo, Jesus. Ele como referencial. Então nós estudamos, nós filosofamos, nós nos cientificamos ou certificamos, nós constatamos, não é isso? Nós vamos para o laboratório, nós testamos, mas o objetivo é do aprimoramento interior, é da elevação dos sentimentos. A Cleide está questionando aqui, ela está abraçando o pessoal, está, enfim, fazendo algumas considerações fraternas. Eu abraço a Cleide, como abraço a todos. Queridos amigos, o nosso tempo está caminhando para o fim, então só para a gente não ficar longe do texto, porque o nosso trabalho tem que dar sequência. Então no versículo 14, se for possível colocar aí para a gente, o versículo 14, Paulo diz assim: que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Versículo 15 diz assim: pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então, esse versículo 15 aqui, ele, por exemplo, nos remete ao Sermão da Montanha, quando Jesus fala de uma forma poética e transcendente que bem-aventurados são os misericordiosos. Quem tiver misericórdia, alcança a misericórdia. Então, quem estiver operando com o coração puro, quem estiver buscando ter compaixão, ter bondade, a vida há de abrir portas e a iluminação vai acontecendo. E nós estaremos agindo com fidelidade. Isso é importante. Relembrando, Paulo estava triste no início dessa carta. Aqui ele está apontando para nós a importância de estarmos vinculados ao Cristo na dinâmica operacional do dia a dia. Assim nós teremos paz. É assim que ascenderemos aos cumes, atingiremos os píncaros da elevação. Nós queremos muitas vezes o glamour e o sucesso, mas esquecemos da oferenda, do sacrifício, do labor. Muitas vezes nós julgamos que para conquistarmos virtudes, basta ter atitudes religiosas. E aí a gente cai novamente no comércio. Nós entramos numa relação complicada com o próprio Senhor da vida. Porque julgamos que o processo da relação com Deus, ele contempla favorecimento ou punição. Então eu vou fazer isso para ser bem-aventurado, não é? Ou se eu não fizer isso, eu serei maldito. E os princípios, por mais que eles passem por sentimentos, por culpas, por erros, por equívocos, por aprendizado, por experiências, é necessário que entendamos que Deus é amor, Deus é luz. Então Deus não privilegia ninguém, Deus não pune ninguém. Isso é conversa que expressa a própria inibição, a própria ignorância nossa diante dos favores do eterno. Então Deus propõe, o homem dispõe, Deus cria, nós operamos.
Quando operamos em nome do amor, da luz, do interesse que se torna cada vez mais ampliado, automaticamente verificaremos que não dá para ser feliz pensando só em si mesmo. Os males do mundo, afirmam os espíritos na codificação espírita, os males do mundo, eles partem de um núcleo chamado egoísmo. Então o câncer é egoísmo, o câncer é orgulho, e aí vai desdobrando na vaidade, e, enfim, são princípios que recebem, vamos dizer assim, uma irradiação que parte destas paixões, desses princípios que os espíritos tratam como interesse pessoal, interesse material. Reflitamos porque a vida está nos mostrando, nós estamos em pleno século XXI, que para sermos felizes, só seremos quando entendermos e praticarmos que é fazendo o outro feliz, que nós adquiriremos felicidade. Sejamos simples, esse é o convite de Jesus. Sejamos simples e perseverantes. Sejamos caridosos, operantes. Semeemos paz para obter paz. Apoio espiritual, ele se faz por princípios de colaboração. Nós estamos aqui estudando juntos. Muitas vezes julgamos que estamos aqui porque nós que escolhemos estar aqui. E a lógica muitas vezes patenteia outra coisa. Nós estamos aqui porque existem espíritos, existem forças, existem orações que estão sendo atendidas, e numa grande engrenagem nós estamos sendo como que impulsionados a fazer alguma coisa de melhor. Então, as coisas boas que a gente faz já nos coloca numa condição de reverência, porque no fundo, não somos nós que estamos fazendo. Nós estamos participando de um contexto. E quando esse contexto envolve quanto mais pessoas, é natural que entendamos que a lógica patenteia que tem muito mais gente, muito mais pessoas, muito mais espíritos, muito mais interesses envolvidos no contexto. Estamos aqui estudando as cartas de Paulo, né? Estamos aqui porque o nosso coração está pedindo. Nós estamos reservando um tempinho do nosso grande, da nossa agenda tão preciosa, para pensar um pouquinho na gente, porque nós precisamos de qualificar, nós precisamos de valorizar algumas coisas. É muito melhor estar aqui do que jogando o tempo fora, matando o tempo, como a gente costuma dizer. Agora, não basta estar aqui, não basta estar aqui papeando, proseando, como a gente fala aqui em Minas. É necessário que a gente, depois de uma reflexão como essa, de um livro que a gente lê, que o livro liberta a alma, não é? O livro nos convida para acionar as asas do saber, do sentimento, mas depois de tudo isso é necessário que a gente ponha o pé na terra e que nós possamos, junto com aqueles corações que estão sangrando como os nossos corações se encontram muitas vezes, querendo uma vida melhor, uma vida com mais paz. Queridos amigos, nós temos poucos minutos para encerrar o nosso bate-papo, e como o nosso tema está envolvendo o apoio espiritual, eu gostaria de trazer Emmanuel para que o nosso benfeitor nos auxilie com a mensagem final, que eu gostaria de deixar aqui como uma mensagem endereçada para todos os corações que estão aqui agora conosco, e que possa fazer bem, que possa te trazer segurança e tranquilidade quanto aos desafios do caminho.
E antes de fazer a leitura, nós vamos nos comprometer a próxima semana, antes do Natal, nós vamos fazer ainda mais um estudo e vamos trabalhar o versículo 15 em diante. Combinado? Que vai ser o encontro de número 63. Mas como palavra final, ou quem sabe, eu prefiro dizer como palavras iniciais, porque o Evangelho nunca fecha, o Evangelho abre. Nós vamos trazer Emmanuel no livro Alma e Coração, psicografado pela nossa alma querida, amiga, Francisco Cândido Xavier. Um exemplo para nós de simplicidade, um exemplo para nós de bondade, e o que eu costumo repetir, um exemplo para nós de fidelidade, que o Chico foi fiel do início ao fim. E estamos, no dizer da Marinalva, também nesse momento de mensagem final, endereçando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos aos nossos irmãos desencarnados que estão conosco acompanhando o estudo da noite. Emmanuel, então, no livro Alma e Coração, na lição 34, intitulada Apoio Espiritual, vai completar o nosso trabalho. Afirma Emmanuel: compartilhamos em nome da beneficência de recursos vários, como sejam a moeda e o agasalho, o teto e a mesa. Uma dádiva, porém, existe de que todos necessitamos no câmbio da fraternidade: a dádiva do encorajamento. Admitamos, de modo geral, que os únicos irmãos baldos de força são aqueles que tropeçam nas veredas da extrema penúria física. No entanto, em matéria de abatimento moral, surpreendemos, em cada lance da estrada, legiões de companheiros em cujos corações a esperança bruxuleia, qual chama prestes a extinguir-se ao sopro da adversidade. Esse possui créditos valiosos nos círculos da finância, mas carrega o peso de escabrosas desilusões. Exorna-se aquele com títulos de cultura e competência. Todavia, traz o espírito curvado sob constrangimentos e desgostos de toda espécie, como se arrastasse fardos ocultos. Outro dispõe de autoridade e influência na orientação de vasta comunidade e tem o peito semi-sufocado de aflição, à face das dores desconhecidas que lhe gravam as horas. Outro ainda exibe-se por modelo de rigidez nas vitrines da saúde corpórea e transporta consigo um poço de lágrimas represadas em vista das provações que lhe exoneram a vida. Detente em semelhantes realidades e não recuses o donativo da coragem. Para toda criatura irmã do caminho. Se alguém errou, fala-lhe das lições novas que o tempo nos traz a todos. Se caiu, estende-lhe os braços com a fé renovadora que nos repõe nas trilhas de elevação.
Se entrou em desespero, dá-lhe a bênção da paz. Se tombou em tristeza, oferece-lhe a mensagem de bom ânimo. Ninguém há que prescinda de apoio espiritual. Agora, muitos de nós precisamos da coragem de aprender, de servir, de compreender, de esperar. E provavelmente, mais tarde, em trechos mais difíceis da viagem humana, todos necessitaremos da coragem de sofrer e abençoar, suportar e viver. Todos precisaremos da coragem de aprender, de servir, de compreender e de esperar. E é provável mais tarde, em trechos mais difíceis da viagem humana, todos necessitaremos de coragem, meu amigo, minha irmã. Todos necessitaremos de coragem de sofrer, de abençoar, de suportar e de viver. Todos. Emmanuel que está dizendo. Então não pense que a tua dor é maior do que a do outro. Mas a sua dor, ela tem o seu número. Ela tem o teu endereço. Ela é a tua dor. Essa dor é que vai nos fazer crescer. Mas para isso precisamos de coragem. E precisamos aprender a sofrer. Sabendo que quanto mais obediência, quanto mais respeito à dor, e quando mais nos resignarmos com um sentimento para pulverizar essa dor, mais iremos crescer e estaremos adquirindo a lucidez. E como foi questionado pela nossa irmã, chamada a decantada autoiluminação. Queridas amigas, queridos irmãos, vocês sabem que o nosso trabalho com as cartas de Paulo tem sido para todos nós um momento muito valioso, de muita reflexão, que nós possamos juntos compreender o que a espiritualidade está nos oferecendo. E valorizando esses tesouros, possamos nós outros, cada um de nós, nos aproximarmos ainda mais de Jesus. Porque com Ele, por certo, o trabalho se agiganta, se qualifica, e o sucesso, como eu disse, ele há de ser um prêmio chamado paz. Que a paz seja convosco. Eu gostaria de encerrar abraçando a Helena, a Nália, o Ederson, a Elisa, a Marinalva, Leonilda, abraçar a Terezinha, a Carmen, abraçar aqui ainda a Elisa Cruz, a Elaine, deixa eu ver mais aqui, tem tanta gente aqui, a Rita, a todas vocês, todos os nossos amigos. Eu gostaria de deixar aquele abraço carinhoso dos amigos das Minas Gerais. E encerramos a nossa noite com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo sempre.
Até a próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe. Aproveitamos para convidar os nossos amigos a estar conosco amanhã, direto da FEAC, às 19h30, com mais um estudo do Livro dos Espíritos, a obra básica da doutrina espírita. Muito obrigado, boa noite para todos.